Esse é um dos vídeos mais úteis para quem está começando a montar o seu aquário agora e precisa entender o porquê vai precisar esperar um tempo para colocar os peixes dentro do aquário. Se você acabou de montar um aquário, eu sei que você está bem ansioso para ver toda aquela vida acontecendo dentro do seu aquário. Afinal, é para isso que você montou um aquário, certo? Para ver peixes nadando nele. Mas por que, afinal, você não pode pôr peixes dentro do seu aquário agora que você acabou de montar ele? Eu já vou te explicar isso. Esse é um dos vídeos que eu creio que vai ter uma utilidade gigantesca para você que está começando, mas para você que já é macaco velho no aquarismo, também pode ser bem importante, a fim de esclarecer os porquês dessas questões e para te lembrar que, apesar de você ter bastante tempo com o aquário, você não está livre de respeitar esses processos. Isso eu digo porque eu tô cansado de ver gente que é velha no aquarismo cometer erros que iniciantes não cometem quando bem orientados por alguém. Muitas vezes a gente que é velho no aquarismo confia demais no nosso taco de aquarista e acaba pulando etapas importantes que a gente já está cansado de saber que não devem ser pulados. Mas também eu vejo muito por aí gente sendo enganada por vendedor mau caráter que monta o aquário e já vende os peixes no mesmo dia para o cliente. Eu queria um aquário com peixinhos. Que tal este aqui? Oh, sim, está ótimo. Agora, que tal os peixinhos? Escolhe uma dúzia de peixes para mim. Vou pôr em cima do carro. Este é um grupo especial dos nossos amiguinhos. São $52. Passam-se os dias, morrem todos os peixes do aquário e o novo aquarista fica bem frustrado com a experiência, podendo levar ele a desistir do hobby. Tudo culpa de um vendedor miserável que não soube ou não quis dar a informação correta para o seu cliente. Eu sei que isso infelizmente acontece muitas vezes apenas pela vontade desse vendedor em vender alguma coisa para esse cliente. Uma tremenda burrice, porque ele poderia fazer um cliente que volte mais vezes na sua loja. E não para reclamar, mas sim para comprar. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o processo de ciclagem do aquário e explicar para vocês o porquê você deve esperar esse período com paciência, ou o porquê e como você pode acelerar um pouquinho esse processo. Fica comigo até o final aí, que eu vou mostrar tudo isso aí para vocês. Fala, pô! Rick Gama aqui. O ciclo do nitrogênio é a primeira fase importante do seu aquário. É o primeiro momento, é o primeiro contato que você vai ter com o aquarismo. E é o contato mais importante. Muitas vezes, infelizmente, novos aquaristas, gente que acabou de montar o seu aquário, passa por esse processo totalmente às cegas, sem ter o mínimo de informação, podendo ter duas situações. Ou você acabou de montar o aquário e levou os peixes para casa junto com esse aquário e colocou os peixes dentro desse aquário, e com o passar dos dias você viu todos esses peixes morrer de uma só vez, e aí você começa a se sentir culpado, se sentir incapaz, se sentir péssimo, achando que a culpa foi sua, que você fez algo de errado, quando na verdade quem fez algo de errado foi quem te vendeu esse aquário sem te orientar direito. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. Ou quando o vendedor é minimamente preocupado, porém pouco informado e não sabe explicar o porquê das coisas, ele vai te pedir para você esperar um tempinho para você colocar os peixes dentro do aquário, porque se você não obedece esse tempinho, os peixes acabam morrendo. Ele não sabe te dizer o porquê isso acontece dessa forma. Às vezes, o novo aquarista respeita esse período que o vendedor pediu. Às vezes, ele vai em outra loja, escondidinho, compra os peixinhos e leva para casa e passa pela experiência do mesmo jeito.
Acredito que essa experiência ruim poderia ser evitada caso você, lojista, soubesse explicar como funciona esse processo. Ou, se você não souber explicar, que no mínimo você mostre um vídeo como esse para o seu cliente, sanando assim todas as dúvidas e tapando todas as brechas que possam levar esse novo aquarista a uma péssima experiência, podendo frustrar ele de tal forma que ele se desencante com o aquarismo e nunca mais queira praticar esse hobby, que é para ser um hobby maravilhoso, um hobby que traga paz, tranquilidade e alegria para o novo aquarista. Bom dia, Sr. Ursolão. Meu Deus, como estamos nervosos hoje. Comprou os tais peixinhos? Sim, aqui estão eles! Só que tudo isso vem com a informação. Então vamos lá. O que seria o ciclo do nitrogênio? Ciclo do nitrogênio é o processo em que os produtos inseridos na água desse aquário, através de várias fontes que eu já vou pontuar cada uma, esses produtos são reciclados e transformados em novos subprodutos que vão ser aproveitados de alguma forma ou não pelos seres que vivem dentro do aquário. Eu sempre digo para os novos clientes, para os novos aquaristas, que a parte mais importante de um aquário é aquela parte que a gente não consegue enxergar. Tudo aquilo que a gente não consegue ver no aquário sustenta a vida do que a gente consegue ver. E é essa parte que a gente não consegue ver que fica difícil de explicar tudo de uma vez, assim, numa venda de loja. Por isso, muitas vezes os lojistas não fazem essa parte, que é tão importante, por sinal, mas é justamente essa a parte mais importante a ser explicada. O ciclo do nitrogênio começa quando alguns elementos químicos são inseridos na água através de resultados de processos biológicos. Quando você tem vida reagindo de alguma forma dentro da água do seu aquário. Essa vida pode aparecer espontaneamente ou ela pode ser provocada, inserindo qualquer tipo de matéria orgânica dentro do aquário, ou a própria inserção dos peixes mesmo, que vão prematuramente colocar na água compostos orgânicos e inorgânicos que vão se decompor nessa água, proporcionando a aparição de bactérias. Essas bactérias são de total interesse nosso, porque elas fazem parte muito importante de todo esse processo do nitrogênio dentro do aquário. Então, o primeiro composto orgânico que aparece dentro da água do aquário é a amônia, e ela pode, de novo, aparecer de forma espontânea ou provocada. Espontânea é você aguardar mesmo um tempo e naturalmente a água já vem com resquícios, com partículas desses compostos orgânicos que vão naturalmente começar todo esse ciclo. Quando você coloca um peixe dentro do aquário, esse ciclo ainda é provocado de uma forma maior, onde a matéria orgânica resultante dos processos digestivos ou do processo de respiração desse animal vão iniciar na água o mesmo processo. Porém, isso é uma forma bem errada de começar esse processo, colocando o peixe logo no começo. Deixa o peixe de lado por enquanto, beleza? Uma forma antiga de iniciar esse processo, porém muito eficiente, era o aquarista montar o seu aquário e jogar um pouco da ração dentro da água desse aquário, mesmo sem ter nenhum peixe. Aquela matéria orgânica ia iniciar e provocar o início desse processo da aparição da vida dentro do aquário, aquela vida que a gente não consegue enxergar. E esse processo começa com a aparição da amônia. A amônia geral, podendo ser a amônia NH3 ou a amônia NH4. A amônia no geral é a soma desses dois tipos de amônia. Qual que é a diferença entre uma e outra? A diferença é que uma é mais perigosa que a outra e aparece dependendo do nível de pH que o seu aquário tem. Sem me aprofundar muito nessa parte, porque senão eu vou confundir quem está começando. O NH4 é o amônio, é um composto do nitrogênio inorgânico que, no geral, não é perigoso para os peixes.
pode ser até aproveitado por outros tipos de vida do aquário que eu já vou citar um pouco mais na frente. Porém, dependendo do pH do seu aquário, se ele for acima de 7, o que a maioria dos aquários corresponde a esse tipo de pH, de 7 para cima, você vai gerar também o NH3, que é a amônia de fato tóxica. Essa sim representa algum perigo para os peixes. Porém, também essa amônia tóxica, ela é facilmente consumida por outros organismos que se aproveitam dessa amônia tóxica ou dão amônio para se alimentar e transformar em outros elementos químicos. Então, o início desse ciclo do nitrogênio se dá no momento em que a gente tem matéria orgânica dentro do aquário, que vai gerar a aparição de compostos nitrogenados, que são parte do ciclo do nitrogênio, sendo o primeiro deles a amônia geral, o amônio e a amônia tóxica. Beleza até aí? Por ele ser o primeiro composto nitrogenado a aparecer, a gente chama erradamente o processo do pico de nitrito que acontece no aquário, que é essa próxima parte que eu vou explicar, a gente chama de pico de amônia. E tá errado, porque na verdade não é o pico de amônia. O pico de amônia é muito pequeno e não é perigoso, não tem importância significativa nesse início do aquário. A importância maior está nesse segundo composto nitrogenado que eu vou explicar, que é o nitrito. Esse sim é a chave de todo o processo de nitrificação do aquário, que é todo o processo que vai trazer a segurança para você conseguir colocar os peixes dentro do seu aquário. É depois do pico desse elemento que o seu aquário fica seguro para poder ser habitado. Então apareceu a amônia geral, e a amônia em si ela não é muito perigosa para os peixes. Em níveis que normalmente aparecem, a amônia não é perigosa e acaba sendo absorvida e processada por outros seres vivos que tem no seu aquário, mesmo aqueles que você não consegue enxergar. E é justamente desses que você não consegue enxergar que a gente vai começar a falar. Os primeiros seres vivos de dentro do seu aquário que começam a consumir a amônia são as bactérias, que a gente chama de bactérias nitrificantes, porque elas fazem parte do processamento do nitrito. E elas têm um nominho muito especial. O nome delas é nitrosomonas. E essas bactérias são as responsáveis por consumir esse primeiro composto nitrogenado. Elas vão se alimentar desse amônio e da amônia tóxica e vão, através da alimentação, da digestão desse composto, do processo biológico e químico que ela consegue aplicar nesse composto, vai gerar um subproduto chamado de nitrito. E é o nitrito que é o vilão do começo do aquário, ou o vilão de quando o seu aquário se desestabiliza, lá quando você já tem o aquário por algum tempo e por algum motivo você acaba prejudicando o processo do nitrogênio dentro do aquário, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente também. Quando você desequilibra o aquário, vai aparecer o tão temido pico de nitrito, que a gente erradamente chama de pico de amônia. O pico de nitrito é o que é perigoso para a vida dentro do nosso aquário. Esse sim é o grande vilão de todo esse processo. Apenas por curiosidade, e eu acho que serve para você entender e serve para embasar melhor essa parte que a gente vai falar agora sobre nitrito. O nitrito ele tem um nome antigo que você ainda encontra em várias literaturas por aí. O nome antigo do nitrito é azoto. Antigamente na literatura, até hoje em dia algumas literaturas utilizam azoto como nomenclatura do nitrito. A gente vai encontrar termos por aí como o ciclo do azoto. Inclusive nessa literatura que eu acabei de fazer para gravar esse vídeo, ainda se usa azoto. Mas eu acredito porque o site que eu estou pesquisando aqui para fazer esse trabalho de hoje, ele é um site europeu. E eu acho que lá ainda é bem comum, eu acho. Se você é da Europa, eu sei que tem bastante gente de Portugal que me assiste, tem bastante mesmo. Me coloca no comentário se vocês usam ainda o termo azoto aí na Europa. Porque a maior parte dos sites europeus que eu encontrei utilizam
o azoto como principal nome do nitrito. Enfim, azoto. Da onde vem esse nome e por que que eu toquei nesse assunto? Azoto é o nome antigo do nitrito e ele tem origem grega. Vem de azotos, que significa sem vida. É literalmente isso que significa azoto. Esse A no início da palavra, ele significa negação, ele significa que é contra ou que não tem. A. O restante da palavra vem de zoion, e zoion significa ser vivo. Então, A de negativo e zotos, que é vida. Então, por isso, sem vida. E por que isso significa sem vida? Da onde veio? Onde foi observado isso? Se observou em alguns testes científicos antigos que, quando se criava uma atmosfera rica em nitrito, os animais simplesmente morriam. Então se constatou que esse gás nitrito, ele é tóxico para a vida, ele é tóxico para os animais. Por isso ele ganhou naquela época o nome azoto, que é sem vida. Ou seja, nada consegue sobreviver quando esse gás se encontra em abundância no ambiente. E esse gás, como a maioria dos gases, pode ser dissolvido em água. E é o que acontece dentro do nosso aquário, com o processo daquelas primeiras bactérias que vão sintetizar o amônio e a amônia e transformar ele em nitrito. Elas estão dissolvendo esse gás, dissolvendo esse elemento dentro da nossa água e ele vai ficar abundante dentro do nosso aquário, até a aparição de uma outra galera, de outro tipo de bactéria que vai processar também o nitrito. Esse processo de aparição dessas bactérias é bem rápido, assim, é bem eficiente mesmo. Apareceu o amônio e a amônia estimula o processo de aparição das bactérias que vão sintetizar o amônio e a amônia e transformar em nitrito. Por isso a decomposição da amônia no aquário ela é muito eficiente e a amônia não se torna lá grande perigo para os peixes, dependendo do seu pH. Que aí sim a amônia pode se tornar bem tóxica para os seus peixes, mas quanto mais baixo o pH, mais seguro é a permanência desse composto de amônia dentro do aquário. Mas rapidamente as bactérias já começam a consumir amônia dentro do aquário. E aí o nitrito sendo gerado pelas bactérias que estão consumindo a amônia, ele vai se acumulando. E aí demora um tempinho para aparecer a segunda galera de interesse desse vídeo, que são as nitrobactérias. Essa galera demora um tempinho para crescer, para se desenvolver e para estabelecer uma colônia ativa e equilibrada dentro do nosso aquário, consumindo o nitrito, constantemente consumindo o nitrito. Elas demoram um tempo para conseguir esse equilíbrio, por isso que ocorre o pico de nitrito dentro do aquário, porque essas bactérias demoram para se estabelecer. E quando você já tem o aquário estabelecido e você faz alguma coisa que desequilibra a colônia de bactérias Nitrobacter dentro do seu aquário, quando você mata essas bactérias por algum motivo, que eu posso explicar já já, quando você mata essas bactérias, desequilibra a colônia dessas bactérias, você vai também gerar um pico de nitrito dentro do seu aquário. E aí sim é que o barato fica louco, porque o nitrito é tóxico, é altamente tóxico para a vida dentro do nosso aquário. É só a gente lembrar do nome antigo do nitrito, que é azoto, sem vida. Ou seja, ele vai arregaçar geral dentro do nosso aquário. De repente a gente olha para trás, só vê o exército da rainha. Mata todo mundo! Por isso a importância da gente cuidar bem das bactérias nitrificantes do nosso aquário, daquelas bactérias que vão consumir o nitrito, que vão decompor o nitrito em nitrato, que é mais seguro para o nosso aquário e serve de alimento para outros seres do nosso aquário. Então a gente precisa de uma certa quantidade de bactérias Nitrobacter dentro do aquário, uma quantidade grande, para que elas consigam transformar de forma eficiente o nitrito em nitrato. E aí sim, o nitrato é uma forma mais segura do nitrogênio ser presente dentro do nosso aquário. E também o nitrato, além de ser
mais inofensivo, demorar mais tempo para ele ser um problema dentro do nosso aquário. Isso significa que em determinado momento ele se torna um problema dentro do nosso aquário, mas ele é razoavelmente inofensivo. O acúmulo dele é que é prejudicial para o nosso aquário. A gente já vai falar disso também. Ele é facilmente consumido por outros elementos que a gente pode pôr dentro do aquário. A aparição de algas, por exemplo, já conseguem consumir grandes porções do nitrato, transformando em matéria vegetal mesmo, que é aquela alga que a gente consegue enxergar, vários tipos de algas, por sinal, e ou cianobactérias também, que não são algas, a gente já aprendeu isso no outro vídeo, e as principais consumidoras de nitrato para o nosso aquário, aquelas que são tão amáveis, que são tão amadas por nós aquaristas, pelo menos a maioria de nós, que são as plantas. As plantas consomem esse composto. As plantas conseguem consumir um pouquinho lá do início, que é a amônia em si. Elas conseguem consumir um pouquinho daquela amônia, mas também elas consomem bastante do nitrato. Elas removem bastante do nitrato de dentro do nosso aquário. Na verdade, elas não removem, praticamente não. Elas transformam o nitrato em matéria vegetal. Elas consomem isso para poder crescer e se desenvolver. Mas ele ainda está presente dentro do nosso aquário em forma de planta, que é 1000 vezes mais seguro do que ele dissolvido dentro da água, certo? Ele é totalmente seguro dessa forma, a não ser que essa planta morra. E aí sim, ela sendo decomposta, aí ela vai gerar matéria orgânica que vai voltar todo o processo do nitrogênio. Ela vai liberar toda essa carga orgânica dentro do aquário e aí sim vai ter algum ponto de importância no processo do nitrogênio novamente dentro do aquário. Mas enquanto ela está viva, ela só está aprisionando esse composto dentro da sua formação vegetal. Tanto ela, quanto o gás carbônico, quanto outros elementos minerais orgânicos e inorgânicos de dentro do aquário. Elas vão consumindo tudo que elas veem pela frente, que elas conseguem consumir, elas vão absorvendo para transformar em matéria vegetal, deixando os níveis do nosso aquário, os níveis químicos e os níveis de compostos nitrogenados cada vez mais seguros dentro do nosso aquário. Tá, mas e se eu não quiser ter plantas dentro do meu aquário? Como que eu removo o nitrato de dentro do nosso aquário? Já que, eu não expliquei, já que esse composto, ele não tem quem consuma ele e transforme em outro composto. Não existe mais uma bactéria que vai pegar o nitrato e transformar em outra coisa. O processo acaba aí. Ou você usa uma planta para aprisionar ele dentro dela, transformando em matéria vegetal, ou você remove ele de dentro do aquário. Como? Você pode fazer as TPAs, que são as trocas parciais de água. Nas trocas parciais de água, você remove essa quantidade excedente de nitrato, você remove grandes quantidades de nitrato de dentro com a água que você está extraindo do aquário e vai jogar fora. E quando você coloca água nova, você está diluindo o que permaneceu no aquário. Ou seja, o nitrato sempre vai ser presente dentro do seu aquário. Ele sempre vai existir em quantidades aceitáveis quando você tem uma manutenção aceitável com o seu aquário. Quando você faz as trocas parciais, quando você faz a limpeza do filtro, quando você faz a manutenção e está tudo em dia, você mantém esses níveis de nitrato sempre seguros. Quando você larga o seu aquário de mão, não tem plantas e ele simplesmente vai vivendo, você só está gerando o acúmulo desse composto dentro do aquário. E aí você vai repondo água que evapora, mas o nitrato não evaporou, ele está lá dentro do aquário ainda, ele vai só se acumulando, se tornando cada vez mais presente dentro da água do seu aquário. Aí sim, em quantidades exageradas, em quantidades absurdas dentro do aquário, aí sim o nitrato vai se tornar tóxico para os peixes, gerando os mesmos efeitos que o nitrito gera. Esses efeitos eu não expliquei quais são, mas eles são relacionados com a respiração do animal. Assim como o oxigênio que a gente respira, assim como o ar que a gente respira, na verdade, ele tem taxas aceitáveis para que a gente possa respirar, consumir esse oxigênio e devolver
o gás carbônico, se ele estiver em desequilíbrio e tiver mais nitrogênio dentro dessa composição do ar que a gente respira, a gente vai ficar sufocado. Ou quando tiver mais gás carbônico, quando tiver em desequilíbrio, a gente vai se sentir sufocado, vai se sentir sem ar e às vezes vai até morrer sem oxigênio. Da mesma forma acontece na água. A presença desse composto nitrogenado, ele desequilibra a proporção de oxigênio e outros compostos que são respiráveis pelo peixe, principalmente o oxigênio. E aí, em desequilíbrio, o peixe respira mais nitrogênio do que oxigênio e acaba ficando sufocado. Você vê que ele está ofegante. E aí você mata o animal por sufocamento. Você envenenou o peixe com a presença de nitritos ou de nitratos. Por isso que a decomposição do nitrito é tão importante e por isso que a remoção do nitrato é também importante para que você preserve a respiração dos seus peixes, para que você não intoxique eles, de forma a prejudicar a sua respiração e o seu desenvolvimento no geral. Então, resumidamente, como funciona o ciclo do nitrogênio dentro do aquário? Então, você vai ter, primeiro, plantas e animais gerando matéria orgânica dentro desse aquário. Então, você coloca a ração, o peixe defeca, o peixe respira e na própria respiração existe uma troca de fluidos orgânicos do corpo do animal. Esses fluidos que servem para proteger as guelras acabam parando na água, são matéria orgânica. As plantas vão soltando folhinhas, vão morrendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um galinho que cai, uma folhinha que cai, acaba se decompondo dentro do aquário, matéria orgânica, e restos de ração que não foram consumidos pelos animais vão se decompor também, matéria orgânica dentro do aquário. Então aparece essa matéria orgânica dentro do aquário que vai gerar o primeiro ponto, que é a amônia, certo? Vai se decompor em amônio e amônia, e a aparição da amônia geral dentro do nosso aquário vai estimular a aparição de bactérias nitrosomonas. Essas bactérias nitrosomonas ou nitrosomonas, a galera fala dos dois jeitos. Essas bactérias vão consumir esse amônio ou amônia e gerar um segundo produto, que seria o nitrito. Esse sim é o grande vilão do processo todo. Ele é o mais perigoso. O nitrito, ele tem que ser processado por uma segunda galera de bactérias chamadas nitrobacters. As nitrobacters vão consumir o nitrito, só que para isso elas precisam ter um número grande de indivíduos dentro do sistema, a colônia precisa ser bem grande e ter os processos enzimáticos em dia. Também tem essas bactérias não bastam elas apenas existir dentro do aquário, mas elas têm que ser saudáveis para que esse processo seja eficiente e seguro. Então, grande quantidade de nitrobacters saudáveis, bactérias boas, bactérias novas, renovadas a todo momento. E aí essas bactérias vão consumir o nitrito, transformar esse nitrito em o nitrito que é perigoso no geral. Lembra? Esse é o grande vilão, esse é o grande perigo. Lembra do nome? Azoto, sem vida. A presença do nitrito é extremamente perigosa para o nosso aquário. E aí as nossas amigas nitrobacters vão consumir o nitrito e transformar em um outro produto chamado nitrato. Mas o número de bactérias tem que ser grande. O número dessas bactérias tem que ser volumoso dentro do nosso aquário. Não só volumoso, como também tem que ser bactérias saudáveis, com os processos enzimáticos em dia. Tem que ser bactérias novas a todo momento, renovadas. E aí existem formas de você fazer isso, de renovar essas colônias de nitrobacters. Existe, por exemplo, a mídia K1, que está a todo momento renovando através do choque. Coisa para um outro vídeo. Em outro vídeo a gente explica sobre isso. Ou você pode utilizar de estimulantes enzimáticos, probióticos. São várias as formas de você estimular a renovação dessas bactérias e a renovação dos processos enzimáticos dessas bactérias, para que elas estejam sempre bem, sempre saudáveis, sempre fortes, consumindo de forma eficiente os compostos nitrogenados de dentro do nosso aquário. E aí essas nitrobacters vão transformar o nitrito em nitrato. Nitrato sim é seguro para o nosso aquário,
em determinadas quantidades. Ele extrapolado, ele começa a se tornar tóxico também para o nosso aquário. Demora um pouco mais do que o nitrito para ele se tornar tóxico, mas de qualquer forma, em acúmulos, ele vai se tornar também perigoso para o nosso aquário. E aí a gente precisa de alguém para retirar esse nitrato de dentro do nosso aquário, podendo ser as plantas novamente. Volta lá para o começo do ciclo, né? As plantas consomem esse nitrato, transformam em matéria vegetal, junto com outros compostos químicos de dentro do aquário, o gás carbônico, minerais, nitrato, consome tudo isso, transforma em planta, transforma em matéria vegetal e começa o ciclo todo novamente. Através desse processo, além de reduzir o nitrato de dentro da água do nosso aquário, as plantas também vão fornecer oxigênio para os nossos peixes. Além de fornecer oxigênio, lá no começo também com os peixes, na respiração eles vão gerar gás carbônico, que em grandes quantidades vai desequilibrar, lembra aquela taxa de gases dentro do nosso aquário? Nitrogênio, gás carbônico e oxigênio. Se a gente desequilibra a balança, diminuindo a quantidade de oxigênio em relação aos outros gases, ela vai ser respirada, mas não vai ter oxigênio, que é o ponto mais importante para respiração do animal. O oxigênio vai ser presente em taxas menores do que os outros gases, o nitrogênio e o gás carbônico. E aí o peixe sufoca. A planta tem o trabalho, além de sequestrar o nitrato, e aí você já elimina um pouco disso da composição da água respirável do peixe. A planta também vai sequestrar o gás carbônico, carbono, ela precisa de carbono para a formação celular. E aí o gás carbônico também vai ser reduzido, aumentando assim a taxa de oxigênio. E a própria planta vai produzir mais oxigênio, que vai aumentar ainda mais a taxa de oxigênio, deixando a água muito mais saudável para os nossos peixes. Então a planta é um ponto de importância gigantesco dentro dos nossos aquários. Eu não sei por que tem gente que não gosta de planta dentro do aquário. Só tem benefícios. Eu sou a favor, sabe do quê? Tudo bem, você não gosta de ver as plantas dentro do seu aquário, eu não entendo por quê, mas você não gosta de ver plantas, ou seu aquário não permite ter plantas porque tem um peixe que vai acabar comendo essa planta, eu sou a favor de você criar o que em muitos aquários marinhos é algo bem comum em aquários marinhos, não é tão comum em aquários de água doce, mas em aquários marinhos tem um compartimento chamado de refúgio. E aí no refúgio você vai criar macroalgas, microvidas, para sustentar toda a vida do aquário marinho. Por que não criar um refúgio num aquário jumbo, onde você tem peixes que vão acabar consumindo as plantas, vão acabar de alguma forma pegando essas plantas e danificando e enfim, gerando bagunça e sujeira dentro do aquário? Cria então um compartimento onde você possa criar plantas. Imagina um compartimento no seu SAMP destinado à produção de valisnérias, que são, na minha opinião, as plantas mais eficientes nesse quesito de reciclagem do nitrato dentro do aquário. Grandes consumidoras da amônia, lá no começo da cadeia, elas consomem amônia de uma forma muito eficiente, tanto que a presença de valisnérias dentro de um aquário plantado pode agir em detrimento das outras plantas, porque de tanta eficiência que ela tem. Então ela consome muito rapidamente a amônia e o nitrato, que está no final da cadeia do ciclo do nitrogênio. Ela consome nos dois pontos da cadeia, a amônia e o nitrato. Por isso ela é tão eficiente. Então por que não ter um compartimento no SAMP destinado para a presença delas, em bastante quantidade mesmo? Eu já mostrei aqui no canal um sistema de bateria que eu tenho lá na loja, onde um compartimento dessa bateria eu loto de valisnérias, para que elas tenham esse papel importante de sequestro desses compostos nitrogenados, tanto da amônia quanto do nitrato. Coloquei as valisnérias nessa parte aqui da bateria, que é o retorno. Essa bateria é bem legal, ó. Aqui é o quadrante aí do meio, ó. E ali é o cano de retorno que desce, ó. Tem dois canos que descem a água
para as partes de baixo aqui. Aí dessas partes de baixo aqui, ó, cada uma tem uma bota de descida, uma de cada lado, tem uma divisória no meio. E aí cai pro sistema de filtragem lá de SAMP, né? Aquele é um aquário só de mídia cerâmica. A água cai ali, passa por baixo das mídias, sobe, cai aqui, ó, pra essa parte. Aí essa parte acontece a filtragem. Desculpa aí a qualidade da imagem, porque eu tô filmando com o celular. E aqui a bomba retorna tudo de novo aqui pra cima, ó. Ó, uma de cada lado. Divide num Y, né? Retorna aqui. Aí o fluxo acontece daqui, ó. Tem essas divisórias estilo pente, né? A outra fica lá do fundo, então ela faz um zigue-zague e desemboca aqui no meio, ó. A do outro lado a mesma coisa. Faz o zigue-zague lá no fundo, desemboca aqui no meio. E aqui no meio eu coloquei as valisnérias, que vão sendo vendidas, né, na loja. Mas enquanto não são vendidas, elas ajudam na filtragem. Top, né? Até porque nesse sistema em cima tem o peixes sensíveis, beleza? E embaixo, no mesmo sistema, tem o carpas, que são as maiores porconas do aquarismo. A gente já sabe disso. Produzem muito composto nitrogenado. E aí, para garantir uma segurança nesse quesito, eu mantenho muitas valisnérias num compartimento desse sistema. Fica aí a dica, um reator de valisnérias, um reator de plantas dentro de um aquário jumbo. Acredito que vai ter grande importância na qualidade da água do seu aquário. A galera do jumbo gosta de tratar bem as bactérias. Então eles têm um compartimento normalmente para a mídia K1, que vai reciclar essas bactérias, né? Vai trazer sempre bactérias novas, mais vorazes para dentro desse sistema, para que elas consumam de forma eficiente o nitrito. Eu posso explicar essa parte em outro vídeo, beleza? Esse vídeo em si vai ter uma segunda parte, que eu pretendo mostrar na prática o acompanhamento de todo esse processo através dos testes químicos. Então eu não vou falar sobre testes nesse vídeo, beleza? Eu vou deixar para a segunda parte desse vídeo para falar sobre os testes, onde a gente consegue identificar, quantificar a presença desses compostos nitrogenados dentro do aquário, acompanhar todo o processo de ciclagem do aquário, ou poder identificar também um desequilíbrio ocasionado por algo que eu vou falar já já. Então esses testes servem para isso, para você identificar um desequilíbrio ou para acompanhar o processo de ciclagem do aquário. E aí, a segunda parte desse vídeo eu vou demonstrar isso na prática, beleza? Fazendo os testes, montando um aquário, acompanhando os níveis e tudo mais. Mas a gente consegue identificar através dos testes, através de sinais visuais, peixes ofegantes, mortalidade suspeita, o peixe morreu do nada. Através desses sinais você consegue suspeitar que algo de errado não está certo com o seu ciclo do nitrogênio e você tem que tomar alguma ação. E aí, quais ações você pode tomar? Primeiro, quando você está ciclando o aquário e você quer acelerar esse processo de ciclagem, que demora alguns dias, no geral, demora-se de 30 a 45 dias, um processo normal de ciclagem natural, tá? Sem a inserção de nenhum acelerador biológico. Você consegue ciclar o aquário naturalmente em 45 dias aproximadamente. Se você quer acelerar esse processo, existem aceleradores biológicos. Existem produtos que você consegue inserir dentro do aquário essas bactérias que vão consumir esses compostos nitrogenados. Vão trazer de uma forma mais acelerada o resultado final do ciclo do nitrogênio, porque você está inserindo essas bactérias, elas já prontas para começar a trabalhar. Você insere elas e elas já dão conta do recado, já ciclam o seu aquário de uma forma bem acelerada. E aí, o tempo de ciclagem, quando você usa esse tipo de acelerador biológico, a inserção de bactérias, vai depender
de produto para produto. Tem produtos que demoram 24 horas para concluir esse processo todo. É um prazo bem rápido. Tem produtos que demoram 7 dias para fazer esse processo todo. Tem produtos que demoram um pouco mais. Porém, na minha experiência, eu posso observar que isso depende de aquário para aquário. Depende de vários fatores, de vários parâmetros. Mas no geral é isso. O prazo que os produtos informam na embalagem normalmente ocorrem da forma correta. O importante é você não confiar 100% nesse produto. Pode confiar, mas não 100%. É importante você testar ele. Então você aplicou o acelerador biológico, você vai confiar 100% nele, que está tudo bem? Você cumpriu o prazo lá do acelerador. Beleza, cumpriu o prazo, vou inserir os meus peixes? Não. Teste a sua água. Faça o teste de nitrito, de nitrato, veja as quantidades, veja se realmente ocorreu o processo de ciclagem do seu aquário. De preferência, nem espere o término do processo, vai testando, que aí você vai acompanhando e você vai desenhando o seu gráfico e vendo, olha, tá subindo, aqui tá subindo o pico de nitrito, aqui tá decaindo o nitrito, olha, tá funcionando, né? E aí você vai acompanhando todo esse processo. Então é importante você testar se a sua ciclagem realmente aconteceu no prazo informado na embalagem do produto. Até porque, vamos supor que você comprou um produto vencido, sem querer. E aí você confiou, você não olhou validade, aplicou o acelerador biológico, mas as bactérias estavam todas mortas dentro da embalagem. E aí você aplicou, e aí você cumpriu todo o prazo, fez o tratamento tudo certinho, sem fazer testes. E aí no final do processo todo, você vai inserir os peixes. Sentou na jaca, irmão. Não vai dar certo. As bactérias estavam mortas. Por isso é importante você testar todo o processo. Não só o final do processo, porque você pode se enganar. Você pode, na linha do tempo desse processo, acabar testando ele antes que ocorra o pico de nitrito. E aí você identificar erradamente como um nível baixo e achar que aconteceu o ciclo do nitrogênio dentro do seu aquário, quando não, ele nem começou ainda. Por isso é importante você testar durante o processo de ciclagem do aquário, não só no final, porque você pode acabar sendo enganado. Você pode testar no final e ter um resultado do começo do processo todo, onde ainda vai ocorrer o pico de nitrito. Entendeu? A importância do teste, dos testes todos, durante o processo de ciclagem do aquário. Você acompanha esse pico acontecendo, você enxerga o pico acontecendo e enxerga o seu decaimento até a níveis seguros para a inserção dos peixes dentro do seu aquário. Beleza? O restante fica para uma segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar sobre como fazer esses testes de forma eficiente, indicar alguns testes para que você tenha segurança durante todo esse processo de ciclagem do seu aquário, indicar os aceleradores biológicos. Tudo isso vai ficar na segunda parte desse vídeo, beleza? Para agora, o que você precisa saber é: tenha paciência, cicle o seu aquário. Então, não compre peixes agora que você acabou de montar o seu aquário. Espera um pouquinho que vai valer a pena. O aquarismo é um hobby maravilhoso, é um hobby muito bom, é muito gratificante você ter um aquário equilibrado. Venha, vou lhe mostrar uma coisa. Eu tenho um passatempo especial, criar peixes tropicais. É uma boa terapia ficar olhando eles nadando. Ei, é uma boa ideia, doutor. Eu vou agora comprar um aquário com peixinhos. E tudo isso pode ser estragado se você não cumprir com o processo de ciclagem do seu aquário. Este é um grupo especial dos nossos amiguinhos. São $52. Ursulino, me traga um balde d'água. Me ajude a pegar esses peixinhos. Ursulão, que diabo está fazendo? Oh, eu comprei esses peixinhos e o médico disse que eu devia ter um hobby. E ele disse para eu ficar olhando eles nadando. Oh, bom dia, Sr. Ursulão. Meu Deus, como estamos nervosos hoje. Comprou os tais peixinhos?
Sim, aqui estão eles! Eu vou falar na segunda parte do vídeo também os cuidados que você tem que ter com essas bactérias dentro do seu aquário. Tratá-las bem. Tratá-las tão bem quanto você tem vontade de tratar bem o seu peixe que você enxerga. Tratar a bactéria que você não está enxergando igualmente bem ao peixe que você está enxergando. Porque ela vai manter o seu peixe vivo. Então alguns cuidados devem ser tomados para que ela se sinta bem o tempo todo e o tempo todo ela consuma esses compostos nitrogenados perigosos de dentro do seu aquário. Beleza? Bom, por hoje é isso aí. Aguardem a segunda parte, beleza? Minha bateria tá acabando, nem dá para gravar a segunda parte agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu espero que você, que é macaco velho do aquarismo, tenha entendido de uma vez por todas todo esse processo do nitrogênio dentro do aquário. E você, que está começando agora, também tenha entendido e possa fortalecer a sua paciência para aguardar todo esse processo acontecer. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para a manutenção desse canal. Também não se esqueça de se inscrever para ter mais informações como essa, de tamanha importância para a manutenção dos nossos aquários. Eu sempre tenho informações bacanas aqui nesse canal para vocês, então não deixem de se inscrever. E se eu te ajudei de alguma forma, se esse vídeo foi interessante e te ajudou de alguma forma, considere também me ajudar clicando num botãozinho que tem aqui embaixo, que é um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio, e através desse botãozinho você vai conseguir me ajudar financeiramente, fazendo uma doação a partir de R$2. Cara, não custa nada. A partir de R$2 você já consegue ajudar financeiramente esse canal a se manter no ar. E se você já assistiu bastantes vídeos meus aqui no canal e gosta do meu trabalho, você pode fazer parte desse trabalho, ser parte do grupo aqui de membros do canal, onde você, claro, terá acesso a vantagens exclusivas para membros, como as nossas lives exclusivas para membros, que vai começar essa semana. Também vai ter acesso ao meu Telegram, onde a gente vai poder trocar uma ideia direto pelo Telegram, tirar dúvidas, trocar ideias, trocar conteúdos, arquivos, enfim, bater papo no Telegram. E outras novidades que eu vou comentar em outros vídeos, mas tem muita coisa legal chegando por aí, descontos, promoções, sorteios, enfim, várias coisas bacanas estão para acontecer nesse canal. Demanda um pouquinho mais de tempo, mas vão acontecer. Se você quer fazer parte desse clube de membros, vai lá na página inicial desse canal. Do lado do botão de se inscrever, tem o botão Seja Membro. Clica ali, vai pagar uma merrequinha por mês, R$ 7,99 por mês, para ter acesso a todas essas vantagens exclusivas para membros do canal. Beleza? Então é isso, né? Chega! Tchau!